alterações. Eu vou começar discordando daquilo que se construiu aqui como uma unanimidade, de que é preciso subsídio. Eu vou começar discordando disso. Eu acho que só é preciso subsídio se nós partirmos da premissa de que o sistema permanecerá como está. Aí nós precisamos de subsídio. Mas se nós quisermos efetivamente pensar que o transporte, assim como todas as demais áreas da nossa sociedade, não só em Porto Alegre como no mundo, estão mudando, o transporte também precisa mudar. E o transporte coletivo nos centros urbanos também precisa mudar. Aliás, o fato de no Brasil a Uber ser um dos únicos países em que faz dinheiro diz muito também sobre a ineficiência do transporte público que o Brasil tem, como um todo. Diz muito sobre isso. E quando eu separei aqui algumas das aspas de falas, né, quando o Fábio, a quem eu tenho mais respeito, né, e sempre me recebeu super bem lá na EPTC, traz que a prefeitura escolheu 5 setores para bancar a conta do transporte público, me parece um tanto autoritário. Me parece um tanto autoritário que um grupo de burocratas decida como 1,4 milhões de pessoas irá bancar um problema que também é desses 1,4 milhões de habitantes. Nós temos aqui alguns setores que tomam parte nessa discussão, mas nós não temos muitos dos pagadores da conta. E ela, vereador Goulart, não é dos bancos. Por mais que os bancos do Brasil sim ganhem muito dinheiro, e isso se dá por um histórico de juro alto no Brasil, de grande spread bancário, aliás, de muito oligopólio bancário protegido, era muito difícil que as fintechs pudessem se criar aqui no Brasil, como hoje nós temos, que estão acabando com os grandes lucros dos bancos e fazendo com que eles repensem suas projeções futuras. Hoje quem paga a conta, os grandes pagadores dessa conta, são especialmente a classe média e a classe mais baixa. Que eles pagam a conta, primeiro, por conta da regressividade do imposto brasileiro, de fato, André, o pobre do Brasil paga proporcionalmente muito mais, e ele está pagando essa conta, como também aquele informal que não tem um vale transporte, que acaba indo para a opção em dinheiro, muitas vezes os aplicativos de transporte, que aqui no Brasil também é uma alternativa que cresceu bastante por conta da não bancarização de boa parte da população, que não tem cartão de crédito e usa o pagamento em dinheiro, e acaba vendo nos aplicativos de transporte, muitas vezes, uma alternativa com mais previsibilidade, com mais segurança e no rateio com alguns amigos, sendo mais barata que o transporte coletivo, que é desajustado, seja pelas questões que o Rafael trouxe aqui, de não cumprimento da tabela de horários, de não cumprimento dos índices de qualidade, e acho que o Rafael tocou num ponto muito importante, da defasagem da nossa malha de transporte coletivo, e como isso não é tocado. A gente tem um edital de 2015 que está vigorando, e de 2015 para cá a cidade mudou completamente. Os próprios aplicativos de transporte surgiram. Além disso, nós tivemos um monte de dinâmicas de mobilidade urbana se alterando, seja com os patinetes, seja com o incremento de ciclovias e uso de bicicleta. Isso tudo muda a dinâmica de transporte na cidade e faz com que, efetivamente, a malha do transporte coletivo precise ser modernizada. A gente tem linhas sobrepostas, a gente tem, inclusive, rigidez de características de veículo no transporte coletivo. Como é que ele tem que ser construído, o que ele precisa ter lá, encarece muito o veículo. Por que não dá mais flexibilidade também para que o transporte coletivo possa ter diferentes alternativas de veículo para atender diferentes faixas de horário e necessidade de passageiros? Isso baratearia. Recentemente eu tive na Associação de Transportadores de Lotação e eles falaram que agora tem um novo veículo da Marco Polo que cabe em 19 passageiros e que tem um custo de 1/3 de operação do que os tradicionais micro-ônibus em Porto Alegre. Será que nós não temos também outras oportunidades de redução de custos operacionais? E aí o André tocou também na questão do custo operacional do quilômetro a partir de 2013, com maior transparência nos dados. Será que nós não temos maiores avanços tecnológicos para veículos, para roteirização, que permitam redução de custo operacional e que aí não precise tocar em aumento de carga tributária? Que, em última instância, o que a gente está fazendo aqui é o seguinte: precisamos de mais dinheiro para resolver um problema de interesse público. Assim como é a educação, assim como é a saúde, assim como é o meio ambiente. Em todas essas áreas nós não estamos indo bem enquanto Brasil. E precisaríamos de dinheiro em todas essas áreas. Agora, se a gente ficar nesse loop constante de que precisamos mais dinheiro, vamos criar uma taxa específica para fazer a alimentação desse problema, que aliás também é outro problema desse projeto, não há, no meu ponto de vista, uma garantia de que uma taxa de aplicativos vá ser direcionada para o transporte coletivo, por exemplo. Não há essa garantia. Então nós estamos só fazendo o seguinte: tirando mais dinheiro do bolso do cidadão, especialmente o mais pobre, para jogar no bojo da prefeitura, que não é um agente eficiente de alocação de recursos e administração, para que ela talvez nos dê perenidade de um transporte mais barato.
Alguém aqui acredita em prefeitura fazendo projeção de perenidade de transporte coletivo razoável? A prefeitura não conseguiu prever em 2015 que em 2020 o transporte estaria fracassado por conta da entrada dos aplicativos. Alguém consegue acreditar nisso? Aliás, tanto a gente não acredita e a gente é cético com isso, que a ADIM, Ação Direta de Constitucionalidade do Novo, em cima da lei, foi porque a gente não acreditava que nenhuma emenda vindo do Legislativo ou do Executivo conseguiria garantir que aquele recurso não sairia do bolso do motorista e do cidadão. A empresa ia aumentar preço, a empresa ia repassar, e a gente não queria que o motorista e o cidadão fossem punidos. Assim como a gente lutou pela desburocratização do transporte individual de passageiros, nós precisamos falar sobre desburocratização do transporte coletivo, sobre novos modais. Aliás, notem que em todo esse debate sobre transporte coletivo, a gente não fala sobre lotações, por exemplo, que é um transporte não só de médio volume, como também é um transporte que existe na cidade há pelo menos 30 anos e ele está ausente sempre. Obviamente ele não vai salvar a massividade que a gente necessita em deslocamento da cidade, mas ele é um elemento que contribui. Como é que ele está tão distante desse debate? E muito menos de hidrovia, uma cidade que está à beira de um rio, de um lago, enfim, não vou entrar nesse debate de rio e lago, mas que não tem hidrovias, né? Então, assim, nós estamos falando sobre como melhorar o deslocamento urbano? Não, nós não estamos falando sobre como reduzir o custo de deslocamento dentro da cidade. Nós estamos falando sobre como, olhando para um corpo em estado vegetativo, nós vamos fornecer melhores analgésicos para esse corpo. Porque o sistema de transporte coletivo em Porto Alegre está fadado a fracasso do jeito que está. Com subsídio ou sem subsídio. Se nós botarmos subsídio hoje, nós somente estaremos adiando o debate que virá, muito em breve, de que novamente precisaremos aumento de subsídio ou outras formas de pagar novos analgésicos para esse corpo que está em estado já de decomposição, vereador Vambert. Então eu acho que a gente tem aqui nesse debate, e nessa mesa, e também para além dessa mesa, também no plenário da Câmara, uma grande oportunidade de pensarmos que transporte nós queremos para Porto Alegre, que modais, em que sistemas, sob quais regras. E Porto Alegre talvez seja uma das capitais que possa liderar esse debate. De que nós não podemos ficar reféns de um edital que está ultrapassado e que virão novas tecnologias para torná-lo ainda mais ultrapassado. Então, eu acho que o nosso papel, e aí por isso também é tão importante essa pluralidade ideológica e também de entidades. Porque esse é um debate que não é o Novo que vai fazer, não é o Vambert, não é o ATP, não é os motoristas, somos todos nós. O que nós queremos? Fato é que, e é o que causa maior preocupação para mim, é que, primeiro, esse projeto é cheio de inconstitucionalidades e problemas, ele não ataca o que efetivamente é a raiz, que é um transporte coletivo bastante desestruturado e um sistema defasado, e que, talvez, com ele, nós possamos abrir uma janela de discussão para algo que seja efetivamente razoável em termos de perenidade do que nós queremos enquanto transporte na nossa cidade. E, por enquanto, nós estamos apenas inaugurando esse debate, então eu saúdo todos vocês aqui hoje presentes nessa comissão, né, que seja a primeira de muitas discussões, e especialmente que nós saúdo também de nós não termos votado já esse projeto aqui na Câmara e corrido o risco de ter aí uma grande confusão, ser só mais intensificado na nossa cidade. Então, obrigado, essa é a minha manifestação.